Continuando aqui, um segundo princípio que seria comum a ambas as esferas é o princípio da motivação, né? Se lá na esfera judicial é exigível que um juiz fundamente as suas decisões, fundamente as suas sentenças, aqui também na esfera administrativa é obrigatório que a administração pública fundamente o porquê está decidindo de uma determinada forma, né? A motivação é requisito do ato administrativo. Por consequência, ela precisa ser externada num processo administrativo, né? Então, é dever do administrador, ao decidir, seja deferindo ou indeferindo um requerimento, o porquê ele está fazendo isso, né? Então, a motivação, assim como ocorre lá, obrigando o juiz na sentença a fundamentar as suas razões de decidir, também vai obrigar a administração pública a dizer o porquê tomou a decisão A ou B. Tá? Um outro ponto de convergência, né, de confluência entre as esferas é a questão da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé. São os bens jurídicos constitucionalmente garantidos, né, que precisam ser tutelados tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Um outro ponto de semelhança, a questão da recorribilidade. As decisões elas podem ser atacadas por recursos. Lá no processo civil, por exemplo, a gente tem um agravo de instrumento, a gente tem apelação, a gente tem embargo de declaração, a gente tem recurso especial, né? Lá na esfera administrativa a gente tem recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio, pedido de revisão, enfim, essa garantia de que o cidadão descontente com a decisão que foi tomada num primeiro momento possa submeter a uma segunda apreciação por uma instância recursal analisar o seu caso. Isso é garantido em ambas as esferas. Tá? Uma outra semelhança que eu poderia colocar de antemão aí nas ambas esferas é a questão probatória. Assim como lá no processo civil o interessado pode pedir a produção de prova testemunhal, pode pedir a produção de prova documental, juntando, anexando documentos, até mesmo prova pericial, isso tudo também pode ser reproduzido, pode ser requerido no âmbito administrativo, né? É garantido aos cidadãos a produção, o acesso à produção probatória. Tá? Mas vamos falar agora aqui um pouco de questões que se afastam, né? Que o processo administrativo daí sim passa a ter um tratamento bem diferente do processo judicial. O primeiro deles, gente, o processo administrativo não é o exercício da jurisdição, né? Diferente de um processo judicial que é a representação do Estado juiz resolvendo uma lide, tornando resolvida de forma definitiva ali um litígio entre as partes, apontando a solução do caso concreto. O processo administrativo ele não é esse exercício jurisdicional, ele é um exercício de uma atividade administrativa. Tanto é verdade que a parte descontente pode ir demandar em juízo. Então, por isso, um processo administrativo não gera a chamada coisa julgada, não transita em julgado, não faz coisa julgada material. Uma pessoa que esteja descontente com a decisão tomada pela administração pública pode postular em juízo a sua invalidação, se existir elementos para isso. Então, esse é o primeiro aspecto. Não há exercício da jurisdição na seara administrativa e, por conta disso, não há formação da coisa julgada material. Um segundo ponto de diferença bem grande entre as esferas é a questão da oficialidade. Se lá no processo civil a ação do juiz, ou melhor, a conduta do juiz é pautada pela inércia, né? É um princípio que garante a imparcialidade, o juiz precisa se manter inerte no aguardo de que as partes peçam, requeram o que entendem devido e daí sim ele se manifesta. Não é desejável que um juiz seja proativo ao conduzir um processo, porque muito provavelmente quando ele age assim ele está rompendo a imparcialidade, né? Que é um requisito indispensável para a adequada prestação jurisdicional. Na administração pública é diferente. Vigora o princípio da oficialidade. Então a administração pública não precisa se manter inerte. Tanto é verdade que quando ela sabe de alguma coisa, ela pode autuar, ela pode fiscalizar, ela pode multar, ela pode dar início a um processo administrativo por conta própria. Então ela não fica na dependência de que o administrado faça algum tipo de requerimento. Ela pode romper essa inércia, diferente então da jurisdição. Tá bem, gente? Questão de andamento desse procedimento administrativo, tá? Aqui a gente tem uma semelhança bem grande, de novo, com o processo judicial. Lá no processo judicial, a gente costuma dividir entre as fases, né, do processo civil, fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, né? A gente tem então uma semelhança quanto a isso. Vamos lá, tratando então da Lei 9.784,
No artigo 5º e seguintes é descrita a fase instrutória, a chamada introdutória, perdão, a chamada então fase introdutória que vai dar início a um processo administrativo. Normalmente vai ser feita mediante provocação de um interessado, né? Vai formular o cabível requerimento administrativo, é uma expressão que se usa muito nessa seara. Esse interessado pode ser tanto pessoa física ou jurídica, nada impede, ele vai lá, diante da repartição competente, do órgão competente, vai expor as suas razões e pedir ali alguma providência específica. Tá? Sobre isso, tá? É importante a gente